CCLN, boa noite. Que noite maravilhosa, especial para mim, para você, porque nós estamos juntos aqui hoje para cultuar o nosso Deus e receber uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Olha, eu quero te dizer que eu estou muito feliz de poder compartilhar essa palavra com vocês. Já quero de antemão agradecer aos nossos pastores, por esse privilégio, de poder estar aqui, de poder acessar a sua casa, de poder ter esse tempo de qualidade com você. E a saudade, ela é real, apesar de você estar aí distante, eu quero dizer que eu vou aproveitar esse tempo de comunhão com você, para dar o melhor para você, sabe? Para oferecer a você o melhor. Eu creio que esse é o propósito de Deus para essa noite. Levar até você, até a sua família, uma palavra que edifique o seu coração, que construa o projeto de Deus para a sua vida. Amém? Queridos, veja só, quero começar essa mensagem com uma boa notícia. Eu quero dizer para você o seguinte, olhe bem para mim. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus desenhou na eternidade um sonho maravilhoso para a sua vida, sabe? E muitos de vocês que estão me assistindo, eu creio que você já inclusive compreende, já tem a revelação do destino profético de Deus para a sua vida. Talvez você está me ouvindo aqui, você já sabe onde Deus quer te levar. Mas sabe uma grande questão que muitos de nós não temos a compreensão clara? É entre o dia em que Deus te dá essa promessa, até o cumprimento dessa promessa. Muitos de nós, às vezes, não conhecemos o caminho, porque Deus nos fala onde Ele quer nos levar. A muitos Deus revelou o propósito, o destino profético, qual Ele desenhou para nós. Porém, nem sempre Deus revela o trilho que vai nos levar a acessar essas promessas. Nem sempre Deus nos revela os desafios que nós teremos nesse intervalo, nesse tempo que nós vamos atravessar até o dia que Deus nos revela o coração dele, o sonho dele, ao cumprimento desse propósito. E esse fato, ele fala muito do título dessa mensagem. Essa mensagem, ela tem por título Maturidade Espiritual, o caminho para os propósitos. Veja só, vou repetir, maturidade espiritual, o caminho para os propósitos. Fato que Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem um destino para a sua vida, porém entre este dia, este momento que você nasce em Deus, até o dia do cumprimento dessa promessa, existe um caminho, e eu quero denominar esse caminho hoje de maturidade espiritual, o caminho do aperfeiçoamento, o caminho do crescimento, o caminho da preparação, para que você acesse a promessa de Deus. Vejam só o exemplo da vida de José, eu gosto muito desse exemplo. A Bíblia relata que José teve um sonho, não é verdade? José teve um sonho, e o mais interessante é que José, ele não conseguiu conter aquele sonho dentro dele, ele ficou empolgado, ele ficou maravilhado, quando Deus falou com ele que ele seria um grande líder sobre a casa dele. E o que José fez? José reuniu ali a sua família, os seus irmãos, seus pais, e ele contou aquele sonho, ele contou aquela promessa. E quando as pessoas ouviram aquela promessa, eu acredito que elas ficaram assim numa ira tão grande, e a palavra mostra isso, porque elas olharam para José, e de repente elas viam o José que convivia diariamente com elas, mas elas não viam o José da promessa. Porque José naquele momento ele ainda não estava preparado para viver aquela promessa. José tinha a revelação do destino de Deus, ele tinha a revelação do sonho de Deus, mas ele não tinha a revelação do caminho que ele iria trilhar para aquela promessa, para o cumprimento dela. Porque Deus não falou com José que ele ia ser traído pelos seus irmãos, que ele ia sofrer uma tentativa de assassinato. Deus não falou para José que ele ia parar numa prisão. Deus não falou para José que ele ia sofrer um abuso. Deus não falou para José que ele ia ser vendido como escravo. Deus não falou para José que ele ia enfrentar fome. Deus não falou para José o tanto que ele iria sofrer ao longo da sua jornada para chegar àquele momento do cumprimento daquela promessa.
E o apóstolo Paulo, ele nos fala algo muito interessante em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Ele fala assim, olha, pensem da seguinte forma, ou seja, ele traz ali uma linha de pensamento para que a gente entenda o caminho até a promessa. E ele dá o exemplo, dizendo assim, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Então veja só que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo que ainda que você seja um herdeiro, ainda que você tenha muitas promessas, que você tenha uma palavra, que você tenha uma herança, se você for menor de idade, ou seja, se você não tiver maturidade, se você não estiver aperfeiçoado, se você não estiver preparado, é como se você fosse um escravo que não possui bem algum. Ou seja, você não consegue acessar a promessa de Deus. E o que é um escravo, queridos? Veja só, um escravo é uma pessoa que não é dono de nada. Não é dono de nada. O escravo é uma pessoa que não tem direito a nada. É uma pessoa que, na verdade, ele não é dono nem da sua própria família. Nem da sua própria família. Ele tem filhos, ele tem esposa. Mas, neste contexto aqui, inclusive, a família dele poderia ser levada a qualquer momento. O escravo, ele não tem liberdade. O escravo, ele não possui conquistas. O escravo, aquilo que ele trabalha, que ele produz, não é dele. O escravo não deixa legado. O escravo, queridos, nem um nome sequer ele tem. O escravo não é dono nem da sua própria vida. Ele é apenas um escravo. E Paulo está dizendo, olha, ainda que você tenha uma grande herança, que você tenha promessas, se você for como um menor de idade, como uma pessoa imatura, como uma pessoa despreparada, você não vai acessar a promessa. A minha proposta hoje, querido, junto com vocês, é falar um pouco desses processos que Deus traz na nossa vida, esses processos que compõem esse trilho chamado maturidade espiritual. E quando que começa essa jornada, né? Quando então que começa essa jornada chamada maturidade espiritual? Veja só, a palavra de Deus em João capítulo 3, traz um diálogo entre Jesus e Nicodemos. E naquela ocasião, Nicodemos procurou Jesus e ele fez uma pergunta para Jesus, muito interessante. Ele fala assim, Jesus, como que eu entro no reino de Deus? Talvez você pode pensar que Nicodemos ele foi lá procurar uma resposta sobre como ser salvo. Mas na verdade ele não estava falando disso, ele estava falando para Jesus, ele questionou Jesus, querendo saber o segredo que o tornava diferente das pessoas que ele conhecia, das pessoas que ele lidava na sinagoga, das pessoas que falavam por Deus e através de Deus. Porque ele viu em Jesus uma manifestação do reino de Deus, a qual ele não tinha provado ainda. E ele falou, Jesus, eu quero provar isso, eu quero entrar no reino. E ele pergunta, o que eu faço? E Jesus fala assim, Nicodemos, eu quero dizer uma coisa, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E logo Nicodemos já liga nascimento, ele fala, poxa, então eu tenho que virar um bebê, voltar para a barriga da minha mãe. Como que funciona isso, Jesus? Porque Nicodemos tinha uma revelação natural daquilo que Jesus estava falando, mas não entendia a revelação sobrenatural. Então, Jesus explica para ele a revelação sobrenatural. Jesus fala, eu não estou falando do nascimento da carne. Eu não estou falando de você voltar para o ventre da sua mãe. Eu estou falando de um nascimento em Deus. Onde Deus passa a morar dentro de você. A vida de Deus começa a manifestar dentro de você. Isso, Nicodemos, começa com uma confissão. Isso começa a partir do momento que você crê em Deus. Você nasce em Deus, você nasce de novo. E a partir desse momento é como se Deus passasse a morar dentro de você. E aí então, você começa a acessar o reino de Deus. Você entra, você terá visão, você terá o passe livre para acessar o reino de Deus. Queridos, muitas vezes nós compreendemos essa palavra e a salvação em si apenas como um passaporte para a eternidade. Mas Jesus não estava falando sobre isso. Na verdade, a salvação ela não é apenas um passaporte para a eternidade. A salvação ela não tem efeito na sua vida apenas quando você morre, de levar você para a eternidade.
A salvação, ela é muito mais do que isso. E os seus efeitos, eles se iniciam hoje. Eles se iniciam agora. Eles se iniciam nesse momento. Eles se iniciam no momento que você entrega a sua vida. A salvação, queridos, ela na verdade, ela é um selo que garante a materialização do caráter de Deus em você. A partir do momento que você recebe a salvação, você recebe Deus dentro de você. E esse poder começa a materializar o caráter de Deus, o poder de Deus, começa a manifestar a vida de Deus em você e através de você. Então a salvação, ela não é algo que você vai guardar e utilizar no dia que Jesus te chamar. Na verdade, ela é um presente maravilhoso que Deus nos dá. Deus te deu esse presente. E Ele te deu esse presente para você colocá-lo em prática todos os dias da sua vida. Todos os dias. E o fato de você colocar essa salvação em prática, vai te levar à maturidade espiritual. Vai te levar à preparação. Para quê? Para que você acesse o plano de Deus. Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus preparou para você viver. Veja só, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Olha como é poderoso colocar esse entendimento de colocar a salvação em uma prática, em uma ativação, em ação. Filipenses capítulo 2, versículo 12 até o 16. Olha só, a palavra ensina: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Aleluia! Então o apóstolo Paulo está dizendo algo muito interessante, ele está dizendo, olha, assim como vocês me obedeceram, eu quero te dar uma orientação agora, eu quero te dar uma direção profética para a sua vida. Coloque em ação a sua salvação. E no restante do texto, ele fala diversas coisas que a salvação, o fato de nós colocarmos ela em ação, este fato produz várias coisas em nossas vidas, como o querer e o realizar de Deus. Continua falando que a salvação, após ser colocada em ação, ela nos torna puros, irrepreensíveis, filhos inculpáveis, isso no versículo 15. Fala também que a salvação, ela nos faz brilhar como estrelas no universo. Ela te faz destacar, ela te faz progredir, ela te faz avançar, ela te faz conquistar. E ele fala depois, concluindo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Ele termina dizendo, olha, a salvação te torna um filho que gera orgulho para o Pai, que gera orgulho para aquele que investe em você. Queridos, olha que palavra poderosa. Tudo isso partindo do fato de você colocar a salvação em ação, de você colocar a sua salvação ativa dia após dia, dia após dia. A verdade é que a salvação, ela é um presente que funciona nas nossas vidas como uma plataforma. E essa plataforma, ela te leva ao sucesso, ela te leva a brilhar diante de Deus e também diante das pessoas. Ela te coloca em evidência, porque ela manifesta Deus em você, e ela manifesta Deus através de você. E é legal quando a gente entende, né, quando a gente enxerga, na verdade, a salvação e o caminho da maturidade, a semelhança do nosso nascimento biológico. Veja só, quando nós fomos concebidos, nós recebemos um grande presente de Deus, que é a vida. Quando uma pessoa nasce de novo, ela recebe a salvação, ela recebe o que é a vida de Deus. Agora, para que entendamos melhor o que eu estou construindo com vocês, é como uma criança, quando nós fomos concebidos, nós recebemos também um grande presente de Deus, que é a vida física, a vida humana. E eu, junto com você aqui, olha, eu quero concordar que é o seguinte, que um bebezinho, né, pensa num bebezinho pequenininho ali, você olha para aquele bebê, no primeiro dia de vida daquela criança, eu sou pai de 2, então eu tive essa experiência maravilhosa 2 vezes na minha vida já, de você olhar para aquela criança tão maravilhosa ali, aquela criança perfeita. E queridos, o que a gente vê naquela criança?
a gente vê 100% dos atributos da vida humana já manifestos naquela criança. Ela possui todas as qualidades, os órgãos, né, os membros do corpo. Ela é uma criança plena, completa, perfeita. Ela tem todos os atributos da vida humana já presente naquele momento. Porém, o que são todos esses atributos sem o devido amadurecimento? O que são todos esses atributos sem o devido crescimento? Assim é a salvação sem ser colocada em ação. Talvez ela continua sendo a salvação, assim como uma criança continua tendo vida. Mas quando ela é colocada em ação, quando ela passa por processos que fazem crescer, que fazem se aperfeiçoar, ela nos leva a um destino. E é assim que o Pai te vê. Como você vê um bebê, você vê seus filhos lá. Eu olhei para as minhas filhas e dali eu já vi grandes propósitos de Deus na vida delas. Mas é fato que elas não estavam preparadas para acessar aqueles propósitos. Precisa passar um crescimento, precisa passar muitas fases para chegar ao destino profético de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: ninguém chega ao propósito de Deus sem passar por esse trilho, ignorando esse trilho, falhando nesse trilho. Até mesmo Jesus teve que passar por esse trilho. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 5. Eu vou dar alguns saltos explicando um pouco desse texto, mas se você quiser depois até fazer uma leitura mais detalhada, mais profunda, vai edificar a sua vida. Veja só, o escritor de Hebreus, ele relata o processo de escolha e aperfeiçoamento de Deus na vida de um homem para o chamado sacerdotal. Então ele começa falando como que um homem qualquer, uma pessoa que tem um chamado sacerdotal, algumas etapas que ela precisa passar. E entre o versículo 5 até o versículo 10, é muito legal porque o escritor ele começa a falar especificamente de Jesus, especificamente do nosso mestre. Ele traz nesse conteúdo a escola pela qual Jesus passou para se tornar o nosso Senhor, para se tornar o nosso Salvador, para se tornar o nosso Redentor. É muito lindo, porque a Bíblia fala que Jesus ele foi gerado, ela fala que ele foi ordenado, ela fala que ele teve que aprender as disciplinas das orações, das súplicas, ela fala que Jesus fez isso com lágrimas, ela fala que Jesus foi aperfeiçoado para a submissão. E no versículo 8, fala algo muito interessante. Fala assim, olha, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Por meio daquilo que sofreu, ele aprendeu a obedecer. No versículo 9 diz, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos. E termina com chave de ouro no versículo 10, falando que Jesus foi então designado para ser o sumo sacerdote. Olha que palavra poderosa. Então a Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer, que ele foi aperfeiçoado e que depois ele foi designado para o propósito, o qual Deus havia preparado na eternidade. Uau! Jesus passou pelo trilho. Agora veja só, Jesus teve sucesso absoluto nesse trilho. Jesus passou pelo trilho da maturidade de forma perfeita, de forma excelente, com maestria, com louvor. Mas e quanto a nós? E quanto a nós? Porque o escritor, ele começa também a falar a nosso respeito em relação a esse trilho. A partir do versículo 11, entre o versículo 11 e 12, olha o que a escritura diz. A palavra diz, quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O escritor, queridos, ele está dizendo o seguinte, que já nessa altura do campeonato,
nós já poderíamos estar vivendo os propósitos de Deus, já poderíamos estar usufruindo do destino de Deus, exatamente no tempo de acessar a herança e de vivenciar essa herança. Porém, nós nos perdemos, nós estamos atrasados, nós estamos despreparados para o plano o qual fomos criados. Despreparados para um alimento sólido, despreparados para experiências maiores, despreparados para um novo nível de autoridade, despreparados para uma nova dimensão de fé, uma nova dimensão de poder, uma nova dimensão de uma vida profética com Deus. Queridos, sabe como que eu vejo esse texto, esses 2 versículos, como um desabafo? Eu penso que, não sei se você já viveu isso, eu já vivi várias vezes, aquele discipulado, sabe, aquele momento que você tem que ser o discipulador, que ele te chama para uma boa conversa, e que você vê que ele começa assim, sabe, ele começa falando, imagina uma refeição, você começa com uma entradinha, depois outra entradinha, depois um suco, um refrigerante, e só depois ele traz o prato principal. E aí o discipulador, ele vem depois, sabe, depois daquela entradinha, né, daquele elogio, daquela palavra de encorajamento, ele vem com um belo sanduíche, com uma carne caprichada, e aí ele te dá um desabafo, ele fala com amor, com carinho, mas ele te faz ligar o alerta, ele faz com que você abra os seus olhos. Eu vejo que o escritor nesse momento, ele quer nos trazer para uma realidade de alerta em relação ao trilho, em relação ao projeto, em relação aos processos, em relação às etapas que talvez nós estamos desatentos, desalinhados e não focados. E que talvez isso vai nos levar a perder o timing de Deus para o propósito de Deus. Veja só, ainda falando um pouco dessas fases, desse trilho, eu quero trazer para você um entendimento que o apóstolo João compartilha com muita propriedade. Lá na primeira carta de João, o capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo João traz com maestria as fases espirituais, as etapas que compõem esse trilho. Ele começa dizendo aos filhinhos, ele fala, filhinhos, ou seja, a primeira fase deste trilho, quando você nasce, olha só, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Depois ele fala aos pais, ele fala, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ele conclui falando aos jovens, e ele diz, jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Então ele traz 3 etapas que nós podemos compreender, que descrevem esse trilho, que descrevem essa jornada em Deus, chamada maturidade espiritual. Então quando ele fala dos filhinhos, ele traz uma característica simples, ele diz, filhinhos, vocês conhecem o Pai, ou seja, você nasceu de novo, você está salvo, você já teve uma experiência com Jesus, você já conhece a paternidade de Deus em sua vida. Depois, falando dos jovens, ele já começa a falar, evidenciar, na verdade, a força do jovem. Ele já começa a evidenciar as conquistas, as vitórias que um jovem na fé, um jovem espiritualmente falando, começa a viver. Então ele fala, você é forte, você já retém a palavra, você já consegue frutificar nos ensinamentos de Jesus, você está vencendo o maligno, você está andando em vitória. Mas depois ele fala aos pais, e aí é o que mais me gera assim, impacto e empolgação, porque quando ele fala dos pais, ele fala, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, vocês conhecem o alfa e o ômega, vocês conhecem Deus como Pai, e também conhecem o Pai como Deus. Você conhece Deus profundamente, você não tem apenas uma experiência, você tem uma história com Deus, você tem um legado em Deus, você tem uma vida de construções, de edificações em Deus. É muito poderoso isso. E
em se tratando dessas etapas, a gente precisa compreender cada uma delas. A gente precisa compreender os processos que Deus permite para nos levar ao aperfeiçoamento. Porque aqui o apóstolo João está falando de 3 fases específicas, e em cada uma desses processos, dessas etapas, Deus tem contextos aos quais Ele vai trazer para a nossa vida, para gerar em nós a maturidade, para nos preparar, para que nós chegamos a nos tornar pais espirituais, anciãos, pessoas que têm um legado e uma herança em Deus. Filhos maduros, para viver os propósitos de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa, estas etapas, estes processos que constroem esse trilho, nem sempre serão fáceis de suportar. Muitas vezes esses processos serão desafiadores. Muitas vezes, preste bem atenção, olhe para mim. Muitas vezes, esses processos vão gerar, inclusive, perdas. Muitas vezes, esses processos, eles vão gerar dor, vão gerar sofrimento. Muitas vezes, esses processos, queridos, eles serão tão duros na nossa vida, que a gente vai desejar nunca ter vivenciado. Nunca ter vivenciado. E eu quero dizer uma coisa, olha, não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para o nosso mestre passar por essas etapas. Eu li para vocês um texto que diz que ele sofreu. Portanto, não será fácil para mim e para você. Não será fácil para nós. Talvez vai ser uma jornada dolorosa, mas são etapas que vão gerar em nós um caráter aprovado para viver o destino profético. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Veja só o que o apóstolo Tiago nos revela. Capítulo 1, versículos 2 até o 4. A palavra diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Ação completa, guarde isso no coração. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então o apóstolo Tiago, ele está dizendo que nós vamos passar por situações que elas vão, te provar, que elas vão te colocar em xeque. E que essas provações, elas precisam ter um efeito completo, ou seja, elas não podem produzir em você efeitos inacabados, efeitos parciais. Ela precisa ser completa, ela precisa ser plena, ou seja, ela precisa produzir em você tudo o que você precisa para ser aprovado, para ir para a próxima etapa, para ir para o próximo passo, para subir mais um degrau em Deus. A fim de quê? A fim de que você chegue à maturidade, que você chegue à integridade. Então a palavra de Deus já está dizendo, cara, o caminho vai ser duro, vai ser desafiador, você vai ser provado, mas essa prova tem um propósito, e o propósito é te aperfeiçoar, para te levar à maturidade. E eu vejo no mínimo aqui 2 grandes desafios. No mínimo 2 grandes desafios que nós temos à frente. O primeiro deles é compreender o processo. Porque muitas vezes o processo chega em nossas vidas, a etapa, o momento, a circunstância. Deus elabora ali uma circunstância, um momento, um tempo na sua vida, para tratar uma determinada área da sua vida. Para tratar uma determinada fraqueza, ou algo que está ali desajustado, e que será necessário para que você dê o próximo passo. E muitas vezes a gente não compreende isso. Muitas vezes a gente recebe aquela prova como algo para nos destruir. A gente murmura, a gente reclama, a gente se irrita, a gente dá trabalho para Deus, a gente dá trabalho para a nossa liderança. Porém, querido, eu quero te dizer que se nós compreendemos os processos, se nós compreendemos os detalhes dessa construção que o Espírito Santo está fazendo em nós, no nosso caráter, no nosso coração, esses processos serão como molas propulsoras que vão te lançar para o propósito do Pai.
Serão como molas, você será como uma flecha que vai ser lançada ao destino. É assim que esses processos trabalham em nossa vida. Então, o primeiro desafio é compreender o propósito, é compreender o processo. O segundo desafio é se alinhar ao tempo de Deus para o processo. Porque cada uma dessas etapas, elas têm um tempo. Deus, Ele traz a etapa, Ele traz o processo, e Ele determina um tempo para que você frutifique nesse processo. E nós não podemos retardar o mover de Deus. Deus está movendo na sua vida, Deus está movendo na sua família, e você tem que ficar atento para você não retardar, para você não travar o processo. Porque senão você pode perder o timing de Deus. E quando nós perdemos o timing de Deus, pode ser que parte das conquistas que Deus preparou para você, frente àquele processo, sejam perdidas. E o pior, pode ser que até mesmo a promessa seja perdida. Então você não pode perder o tempo de Deus. Você não pode levar o processo como um processo para te destruir, porque na verdade Ele quer te provar para te aprovar. Deus te prova para te aprovar. Entende? Você não pode perder o tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado, porque logo te espera algo chamado promoção. Se você for bem nesse processo, o que te espera é a promoção para um novo tempo de Deus. E olha, nós corremos sérios riscos quando nós não compreendemos o tempo de Deus, quando nós não compreendemos os processos de Deus. Cada fase tem uma finalidade. Por isso a gente corre riscos, porque quando você não compreende a fase a qual você está vivendo, você se perde, você pode perder então a finalidade dessa fase. O propósito o qual Deus quer construir em você nessa fase para te levar para o plano dele. Então veja só, por exemplo, na nossa infância, né? Na nossa infância na fé, como o apóstolo João falou lá na nossa fase de filhinho, é a fase de reter a palavra. Nesse tempo, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, os ensinos elementares, eles são como leite materno. Eles são como leite materno, eles são essenciais. Então é essencial a gente aprender sobre a oração, é essencial a gente aprender sobre fé, é essencial a gente ser experimentado na palavra, é essencial a gente ter o caráter de Deus, o caráter cristão formado em nós. Porque logo depois dessa fase, virá a fase da juventude espiritual. E nessa fase, né, na fase de jovens, nós já vamos travar batalhas contra o inimigo. E aí vai ser necessário mostrar a força, mostrar que nós temos a palavra, porque é a palavra que vence o inimigo. A palavra é em nós que vence o inimigo. E aí vai ser o tempo de nós resistirmos ao pecado, de nós andarmos em vitória, de nós conhecermos a nossa identidade em Deus, é uma fase de despertar de Deus em nossas vidas, do despertar do chamado, do despertar dos dons espirituais, do despertar dos sonhos espirituais. Esse é o tempo. E é o tempo de o seu caráter ser aperfeiçoado. Veja só, quando você é filhinho, o seu caráter é formado. Mas quando você é jovem, o seu caráter é aperfeiçoado. Você está numa nova etapa. E logo depois, querido, vai vir a fase adulta. Essa fase, eu entendo que é a fase da construção. É a fase que você não apenas é cuidado, mas você também começa a cuidar. Você já assume responsabilidades, você já começa a liderar pessoas. Essa é a fase que você dá exemplos. É a fase que você começa a construir um legado e que também você começa a estabelecer as bases para uma herança que será deixada para a próxima geração. Você ainda não tem a herança construída, mas você já estabelece bases. E logo vem a fase de um ancião na fé, de um pai na fé. Essa fase é aquela que o apóstolo João disse: vocês são aqueles que conhecem aquele que é desde o princípio. Aleluia. Você, sabe o que quer dizer isso, querido? Como o apóstolo Paulo falou: completei a carreira, guardei a fé. É a fase que você vai poder dizer essa frase. Você vai poder dizer isso. Olha, é a frase que você vai ter os seus olhos, não apenas na sua vida, mas já um olhar na próxima geração. E você vai olhar para a próxima geração e vai derramar a sua vida como uma oferta sobre ela, deixando sobre ela um legado e uma herança.
Porque tem muito poder de Deus sobre a sua vida. Tem muito poder de Deus. Tem muita herança. E essa fase já é a fase que você já está fazendo a transferência, a transmissão daquela história linda que você construiu em Deus para a próxima geração. Então, cada uma dessas fases, elas têm um efeito a produzir na nossa vida para nos levar ao destino. Agora, quando nós não compreendemos essas fases, quando nós não compreendemos o mover de Deus em cada uma dessas fases, nós ficamos exatamente como os discípulos em alguns momentos ficaram com Jesus. Exemplo, lá em Marcos no capítulo 8, Jesus faz a segunda multiplicação dos pães. E Jesus, no versículo 18, Jesus fala uma frase com eles. Eu acho que Jesus ficou, na verdade, um pouco bravo com eles, porque Jesus vira para eles e diz assim: olha, vocês têm olhos, mas não estão vendo. Vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo. Vocês não estão entendendo nada. Porque Jesus começa a falar sobre a multiplicação dos pães, a mente de Jesus, o coração de Jesus, o propósito de Jesus para aquele momento, o mover de Jesus para aquele momento, estava na multiplicação dos pães. E os discípulos estavam fazendo o quê? Discutindo em qual mercearia comprar pão. Tu está entendendo? Então, nós não podemos ignorar que cada fase carrega um plano específico para gerar em nós a preparação necessária para nos levar à integridade, à maturidade. Querido, eu estou falando essa palavra assim, olha, eu não quero que você se sinta, sabe, assim, um sentimento de culpa. Essa palavra, ela não é para te exortar necessariamente. Essa palavra, na verdade, é para te impulsionar, é para ligar um alerta. É para dizer para você que tem uma fase que você está vivendo, que tem a ver com o destino profético de Deus para a sua vida, e que você não pode perder o tempo. Que você não pode não compreender o processo, porque isso pode te acarretar a perda do mover, isso pode te acarretar a um atraso do mover de Deus para a sua vida. Nós podemos, veja só, é muito sério isso. As etapas da vida biológica, como eu falei aqui, né, você é uma criança, você é um adolescente, você ser um adulto, o que marca essas etapas? Biologicamente falando, basicamente, o que marca essas etapas, a transição de uma fase para outra, é a idade. São os anos de vida que nós temos. Mas quando a gente parte para uma percepção espiritual desta vida, dessa jornada de Deus, dessa transição das fases da maturidade espiritual, não basta ter tempo. Não basta. Às vezes uma pessoa, ela tem décadas de cristianismo. Décadas. Porém, se tratando da maturidade espiritual, ela é como um bebê. Ela é como uma criancinha mimada que precisa de leitinho, que precisa de cuidado, que não pode ouvir a verdade como ela é, porque senão ela se fere. Sabe, querido, nós não podemos nos colocar como maduros espiritualmente apenas pelo fato de já termos um tempo de vivência numa igreja cristã. Porque a palavra de Deus está dizendo que o que garante a sua maturidade espiritual é o exercício de cada um desses processos, é o amadurecimento do seu caráter em Deus. Então, muitas vezes a pessoa tem muito tempo de igreja, ela tem muito tempo de participar de um ministério, mas ela não está preparada para uma nova etapa de responsabilidades, porque tem processos mal concluídos na vida dela. E ela não reteve aquilo que Deus foi tentando gerar, foi tentando ministrar na vida dela, por meio de todo o investimento espiritual que ela recebeu ao longo da sua jornada. São pessoas, como a palavra diz, olha, vocês já deveriam ser mestres. No entanto, são pessoas que muitas vezes estão causando trabalho para a sua liderança. Estão gerando trabalho para o seu discipulador, para os seus pastores, para os seus líderes. Talvez você, ouvindo essa palavra, você esteja identificando assim uma série de processos na sua vida, que Deus, ele começou, né, houve uma temporada que o Espírito Santo começou a trabalhar, mas que por um motivo, isso voltou na sua vida lá na frente. Isso voltou na sua vida lá na frente. Sabe o que significa? Que você não concluiu essa etapa. Significa que essa etapa, ela não produziu ação completa na sua vida. Talvez, querido,
Você está ouvindo essa palavra, e o Espírito Santo está falando com você assim, olha, é tempo de se arrepender. Talvez o Espírito Santo está falando isso com você, porque pode ser que você já tenha avançado, até mesmo ministerialmente falando, pode ser que você já esteja sob um patamar, até mesmo ministerial avançado, porém, talvez o Espírito Santo está falando para você, você precisa voltar, porque tem processos mal concluídos, tem etapas as quais eu não completei a minha obra no seu coração, e isso te trava, isso te impede de ir para o próximo passo, isso te impede de avançar no destino profético de Deus para a sua vida. Querido, nós não estamos mais vivendo tempos em que nós podemos brincar com a fé, brincar com o tempo de Deus, brincar com os processos. O Espírito Santo está nos chamando para concluir obras, e eu quero dizer uma coisa, a primeira obra que Ele quer concluir é você. Somos nós, eu e você. Nós somos como uma casa nas mãos de Deus. E vou te dizer uma coisa, uma casa mal acabada, desculpa, eu vou falar isso com muito carinho, mas dentro do contexto aqui espiritual, uma casa mal acabada é feia. As pessoas não se sentem bem dentro dessa casa. As pessoas se sentem incomodadas. O dono dessa casa se sente incomodado. Então Deus, Ele quer gerar em nós. E deixa eu te dizer uma verdade, talvez você já esteja no seu limite em alguns aspectos, mas eu quero te dizer que Deus não se limita às circunstâncias que você vive. O limite de Deus é o plano que Ele preparou para você. O limite de Deus é o sonho, é o destino que Ele preparou para você. Não é a circunstância que você está vivendo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2:5, lembre-se de onde você caiu e se arrependa. Volte às práticas do princípio. Talvez seja essa a sua realidade. E é preciso desejar este crescimento, este amadurecimento, esse tratamento de todo o coração. Porque muitas vezes esse tratamento chega à nossa vida e a gente não compreende e a gente até rejeita ele. Mas é preciso que a gente compreenda hoje o plano de Deus e deseje de todo o coração ser tratado. Porque a palavra de Deus ensina lá em Pedro que, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele você cresça para a salvação, para que por meio dele você desenvolva a sua salvação, para que por meio dele você frutifique e logo seja posto ao projeto eterno de Deus para a sua vida, ao projeto que nasceu no coração de Deus para você viver aqui na terra, brilhando, impactando as pessoas, engrandecendo o nome do Pai. Outra coisa muito importante, eu já estou partindo para o final, é que você assuma a responsabilidade pelo crescimento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para a nossa jornada, e a gente começa a procurar um culpado, a gente começa a procurar justificativas, as quais nos impediram de nós avançarmos. Nós começamos a procurar alternativas para justificar os nossos fracassos. Nós gastamos tempo com isso. E eu quero te dizer que você não pode mais ficar com seus olhos procurando justificativas, procurando o culpado. Você precisa hoje colocar os seus olhos em Deus e assumir a responsabilidade de dizer, é comigo. Sabe por quê, querido? Porque o autor da maturidade espiritual, guarde essa frase, o autor da maturidade espiritual é Deus, mas você é o cooperador. Você é o cooperador. Pensa que Deus Ele é o ator principal da obra, mas você é o ator coadjuvante. O ator coadjuvante é aquele que coopera para que o autor principal brilhe. Você coopera. Existe uma parte disso que é com você, a parte de submeter, a parte de obedecer, a parte de crer, a parte de se abrir, a parte de confessar, a parte de se entregar. Ela é com você, ela é comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mas no versículo 9, ele diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus.
Ou seja, Deus é responsável pelo crescimento, mas existe alguém que precisa cooperar. Existe alguém que precisa dar a sua parcela. Então talvez você está ouvindo essa palavra e está dizendo, olha, eu tenho que retratar algumas coisas. Eu tenho que talvez fazer um caminho de volta nessa noite. Talvez, querido, você está pensando aí no seu discipulador. E você sabe que você precisa talvez ligar para ele e se abrir. Marcar com ele talvez um café e se abrir. Abrir o seu coração. Abrir etapas que talvez não foram bem concluídas. E que você sabe que precisam ser tocadas para que você seja completo nelas e avance para o propósito. Talvez você precise reunir a sua família e se retratar com a sua família. Com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Talvez você precisa renovar a sua aliança com o seu líder. Chamar o seu líder e falar, meu líder, vamos renovar a nossa aliança. Eu não sou tão fiel como você pensa, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Eu preciso te confessar alguma coisa. Talvez seja necessário você voltar para os princípios elementares. A oração, a palavra. Talvez você se perdeu nesse tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O tempo é agora, o tempo é hoje. E eu quero concluir esta mensagem com um texto muito poderoso que está em Efésios capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Abra aí a sua Bíblia. Se você puder, fique de pé, onde você estiver. Talvez você esteja aí na sua casa, com sua família. Eu quero te convidar a ficar de pé para você ler esse texto comigo. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vou repetir. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Este é o propósito de Deus para você. Este é o propósito de Deus para mim e para você. Que nós cresçamos em tudo. Que nós cresçamos em tudo. Em todas as áreas da nossa vida. Que nós cresçamos no propósito de Deus. Que nós cheguemos à plena maturidade, à varonilidade de Cristo, à altura do caráter, da sabedoria, da unção, da autoridade espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito. Há um destino para você, e hoje o Espírito Santo está querendo gerar um start na sua vida, está querendo ligar o play na sua vida, para você entrar nesse trilho, para você voltar. Talvez o tempo, você perdeu o tempo, talvez você não está compreendendo o processo, está passando dias de luta, dias de muito desafio, mas o Espírito Santo está dizendo, eu que faço, eu sou Deus ontem, eu sou Deus hoje, eu sou Deus amanhã, eu sou o Deus que completa a obra, eu sou o Deus que completa a obra. Coloca a sua mão no seu coração, eu quero orar com você. Coloque a sua vida diante do Senhor agora no altar do fogo, da glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão recebendo essa palavra, terão uma experiência de renovação, de transformação, de um despertar de Deus para este tempo, de um despertar de Deus para os processos, para o mover que o Senhor está gerando nesse tempo em nossas vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus que vem agora o fogo do céu sobre estas vidas poderosas, para que haja um romper, para que haja um romper, para que haja um rompimento, para que haja uma transição de estágio de fé, de fases espirituais, para o final, para o destino, para o propósito, para a visão que Deus preparou para cada um de nós. Desperta-nos hoje, Espírito Santo, mexe com a nossa estrutura, mexe com a casa, mexe com os móveis,
Mexa dentro de nós e nos leve ao propósito. Nos leve ao encontro daquilo que o Senhor preparou para nós. Eu vejo filhos maduros, Pai. Eu declaro filhos maduros. Eu declaro filhos maduros. Eu oro por filhos maduros. Senhor, se talvez estamos vivendo como meninos, eu oro, Senhor, para que hoje o Senhor venha sobre nós e que a maturidade comece a despontar para que possamos brilhar em Deus. Eu oro para que você viva um despertar do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu quero te agradecer por ter passado esse tempo aqui comigo. Que essa palavra tenha edificado a sua vida. Que essa palavra tenha te encorajado. E que essa palavra produza um fruto completo em você. Em nome de Jesus. Meu abraço gigante para você. Em breve estaremos juntos. Continua ligado nos nossos canais, nas redes sociais, nos acompanhando. Porque Deus tem grandes propósitos para nós. Mesmo nesse tempo no tempo online, né? Podemos chamar assim, no tempo online. Em breve nós estaremos juntos. Que Deus te abençoe ricamente nesta noite, nesta semana, em nome de Jesus. Amém.